Boa noite a todos, aos aqui presentes, aos nossos amigos fraternos de casa. Antes, tenho que dar uma paradinha para o meu abraço fraterno da segunda-feira. Cortar a oração e a nossa prece, mas para a importância que nós temos. Se me perguntarem o nome dela, eu não sei. Dentre todos, não sei. Mas se me perguntarem quem é que todas as segundas-feiras chega com um largo sorriso e que me dá um abraço, eu sei que é a minha irmã espiritual. E é exatamente isso, não é, Jane, que nós precisamos no nosso dia a dia. Além desse abraço, tenham certeza que todos nós recebemos ao entrar um abraço do plano espiritual, porque eles também sabem até os nossos nomes e a nossa história. Mas nós, pela colocação do corpo físico, não sabemos quais são os mentores espirituais desta casa que adentraram há horas ou que muitos estão aqui presentes continuamente. Tenha certeza de que nos conhece. Para tanto, com esse abraço carinhoso e com esse abraço espiritual que recebemos na nossa chegada do plano espiritual que nos acolhe todas as segundas-feiras aqui no Espírito, que acolhe a toda a direção desta casa, em todos os momentos de planilhas, de organizações, de bazares, de barracas, de cestas de alimentação. A eles, hoje, abraçados, iniciamos a nossa reunião da segunda-feira, dia 19, com a prece que aprendemos a orar há mais de 2000 anos e que, dentre todas as preces, quando bem sentida e compartilhada e vivenciada, é o melhor dos nossos remédios semanais. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, na medida em que soubermos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Mas não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, dentro do possível, de todo mal, de toda perturbação, porque é teu reino, o poder e a glória para hoje e sempre. Que assim seja. Bom, então nos sentimos abraçados. Muito obrigada, Jane. Muito obrigada. Bom sinal. Boa noite. Boa noite. Eu acho que exagerei um pouco, né?
Boa noite a todos. Então, uma alegria imensa estar aqui com vocês. E muito feliz por falar hoje desse tema, que é um tema que eu sou um estudante, um aprendiz, tanto quanto vocês. E espero que vocês sigam isso, esse estudo, esse aprendizado, porque talvez hoje seja uma palestra muito menos no aspecto de doutrina espírita e mais de humanidade, que a gente vai falar aqui. Juntos, né, vamos aprender, vamos estudar e tentar compreender um pouquinho disso, tá? Eu não sei se quem pediu esse tema está aqui hoje, mas eu espero que ele veja, né? Isso foi um dos temas que surgiu na palestra do dia 29, que as pessoas escolheram os temas. Vamos lá. Em 2017, eu fui fazer um treinamento num lugar assim maravilhoso. Estava em Viena, na Áustria, pela empresa. Era um treinamento que começava assim na segunda-feira, e aí eu cheguei no sábado, arrumei as coisas, tudo, e domingo eu tirei o dia livre. Então você imagina, né? Você num país maravilhoso, aquele dia dedicado para passear, para curtir, né? Vocês podem ver pela imagem, né? Um dia ensolarado, acho que era primavera, e eu gosto muito de andar de bicicleta, então eu programei tudo, fui lá, aluguei uma bicicleta e saí assim, realmente desbravando naquela leveza, aproveitando aquela, não sei se vocês conseguem imaginar aquele prazer, né? De você com você, aquele pensamento livre, curtindo tudo. E saio pela cidade, de um roteirinho, né? Explorando e aproveitando todos os momentos. Em um certo momento eu estou do lado de um rio, eu não sei o nome, não me lembro o nome desse rio, que corta a cidade, e era um lugar que as pessoas estavam praticando esporte, andando, caminhando, e eu ali, né, passeando, e de repente eu vejo um casal, dois homens, né, se abraçando, e era como se um estivesse consolando o outro, de uma forma bem carinhosa, tudo. Eu olhei aquilo e falei, nossa, que absurdo isso, né? Dois homens. Como é que pode isso? Imagina, é errado. Não tá certo isso, né? Eu ali na minha, né? Isso comigo mesmo, naquela arrogância. Só que ao mesmo tempo que eu pensei isso comigo, assim, foi uma reação emocional, né? Que é aquela coisa que é uma resposta imediata, né? Você age, né? E eu tive aquele pensamento. No instante seguinte, né? Acho que talvez por estar naquela situação de relaxamento, de pensamento fluindo, eu comigo mesmo comecei a entrar num conflito, né? Porque eu falei assim, pensei comigo mesmo, peraí, o que está errado? O que existe de errado nisso? Porque ali são dois espíritos que se amam, estão se amando, não importa, mas são dois espíritos. E o que a gente tem a ver com isso? O que importa é o amor entre eles. Então eu passei uma grande parte do passeio, de certo modo assim, com vergonha de mim mesmo, por ter pensado aquilo, e ao mesmo tempo eu tentando me reeducar para compreender aquilo. E a mensagem é assim, o que importa é o amor. Isso que importa. O que tem a ver essa casca que a gente tem aqui, enquanto presentes, né, nesse planeta? É a missão que a gente veio. Então eu começo falando dessa história. Então o que eu vou falar hoje aqui é um pouco da minha visão. Eu não sou uma pessoa com todas as habilidades, né, para poder falar de um tema tão importante, tão sério. Então o que eu fiz foi
tentar passar um pouco das minhas experiências e me baseei muito no que eu fiz uma pesquisa, né? Não é uma pesquisa extensa, é um material até muito superficial, se for ver, sobre o assunto, onde eu identifiquei muita informação importante junto ao Andrei Moreira. O Andrei Moreira é uma pessoa de muito respeito, né, no movimento, né, espírita brasileiro, e escritor de livros, tudo. E ele é uma pessoa que tem um relacionamento homoafetivo, então ele tem propriedade no que ele fala. E aí, então foi assim, do que eu pesquisei, eu achei que era o mais que ia nessa direção, né? E antes de eu começar a falar, até explicar o que seria, né, o termo LGBTI, QIA+P, eu acho que é importante. Eu trouxe isso aqui, é do livro do Andrei Moreira, e a gente precisa ter um pouco de conhecimento sobre isso, para entender o que é aquela sigla. Né? Porque a gente, e eu falo a gente, eu estou falando de mim, na verdade, né? Vem de uma mentalidade, claro que isso já está muito já passado, mas que assim, era homem e mulher, nasceu o sexo masculino, homem, o sexo feminino, mulher. E é uma coisa mais, então tem muita coisa ali. Então, importante, né? Essa figura, que tem essa pessoa aqui, ela explica, né? Identidade de gênero é como a pessoa pensa a respeito de si. É o que a pessoa acha de si, tá? Por isso que tem a imagem, assim, da cabeça, né? É o que a pessoa tem de compreensão dela com relação ao quê? Se ela é um homem, né? Ou mulher, ou não binário. Não se aplica, né? Aos dois. Então, esse é um conceito importante, que é identidade de gênero. O outro conceito é expressão de gênero. Expressão de gênero é como você expressa seu gênero, né? Baseado nos papéis. Então, assim, é como é que você se expressa, seja homem, seja mulher, ou algo no meio que não é bem definido, ou uma mistura, tá? Então, isso é expressão de gênero. O outro é até mais fácil, né? Que é o sexo biológico. Isso é pura ciência. Então, é a relação dos cromossomos, né? XX, no caso do feminino, né? No caso das mulheres, a vagina, e os cromossomos XX. No caso do homem, é o masculino, melhor dizendo, né? Masculino, os testículos e os cromossomos X e Y, nos extremos. Só que entre os dois existe uma quantidade enorme, que é o chamado de intersexual, porque biologicamente existem combinações. Então ele apresenta traços biológicos dessa combinação, o que antigamente era chamado de hermafrodita, né? Isso tem evoluído. Esse tema todo ele tem evoluído muito nos últimos 15 anos. Pode ser até que isso aqui já esteja até defasado, não sei. Então, esse aqui é um ponto super importante, até quero chamar a atenção, né, no material que eu estudei, no caso das crianças, né, quando elas nascem com essa situação. É muito triste porque às vezes tomam-se decisões e fazem até mutilações, tentando direcionar para um caminho, mas depois a identidade de gênero e a expressão de gênero não condiz com o que ficou. Só para dar bem uma... Então, isso é muito delicado, é muito delicado. E o outro conceito é o conceito da orientação sexual. A orientação sexual, ela pode ser heterossexual, que é o interesse, né, pelo sexo oposto, ou o interesse ao mesmo sexo, que seria o homossexual, e você tem o bissexual ou pansexual, que tem interesse pelos dois, né? Tanto pelo mesmo quanto para o outro.
e as suas várias combinações. Então, esses conceitos são importantes a gente tomar, assim, estudar mesmo, né? Aprender isso para poder compreender o que vem acontecendo na sociedade hoje em dia. Já não é de hoje, mas cada vez mais, né? E até um ponto que eu me esqueci de falar, que talvez por uma feliz coincidência, nesse mês de junho, é comemorado, celebrado o mês do orgulho LGBTI, né, e as outras siglas. Tem uma história por trás disso, né, de lutas e tudo, a gente vai falar um pouquinho. Então, esses conceitos todos, eles mostram, né, para a gente poder entender o que está envolvido, né. Não é fácil, assim, confesso que, assim, eu tenho estudado tudo, mas é um assunto muito mais amplo do que a gente olhar com uma cabeça mais como era antes, né? Tem esse conceito, contexto muito mais moderno. E aí, com isso, a gente pode explicar o que é essas letras, né? E aqui eu sou obrigado a ler para não falar nenhuma besteira. Então, lésbica são as mulheres que são romanticamente ou sexualmente atraídas por outras mulheres. Eu acho que isso daqui já é bem mais antigo, né? No caso, o gay, né, que é o G, são homens que sentem atração romântica ou sexual por outros homens. Também pode ser usado para falar de todas as pessoas homossexuais, independente do gênero. Bissexual é a pessoa que sente atração romântica ou sexual por mais de um gênero. No T, a gente tem o transgênero, travesti e transexuais. São pessoas cuja expressão ou identidade de gênero é diferente do sexo biológico que foi atribuído no nascimento. Então aqui eu volto a comentar, né, que como isso é um assunto muito delicado, né? E, bom, depois eu comento um caso. Aí tem um outro que é mais novo ainda, que é o queer, é um termo em inglês. Em português existe uma tendência a utilizar a palavra fluido, que indica qualquer pessoa que não é heterossexual ou cuja sexualidade ou identidade de gênero muda com o tempo. Ele varia. Além disso, pode significar questionando, ou seja, alguém que está explorando sua sexualidade ou gênero. Quando eu vejo essa palavra, tem um seriado no Netflix, se alguém já tiver curiosidade, chama Queers, né? Queer Eye. Queer Eye é a visão, né, são 4 rapazes, né? Eles são, tem um que é queer, né, definitivamente, os outros são homossexuais e eles tratam pessoas, né, que têm problemas e eles vão como especialistas, né? Então tem um que é um psicólogo, tem um que é o cabeleireiro, então eles fazem um trabalho assim de colocar a pessoa para cima, né? Nessa visão, né? Essa visão diferente. E um deles tem essa característica. Então ele usa barba, bigode, um cabelo comprido, vestido. É muito divertido, né? Porque ele flui, né? Esse fluido. O I é o intersexual, né? A pessoa que nasceu com características sexuais, como genitais ou cromossomos, que não se enquadram nas categorias binárias, masculinas ou femininas. Então ele transita. Assexual, que sente pouca ou nenhuma atração sexual por outras pessoas. Pansexual, pessoa que se sente atraída por todos os gêneros. Tem quem não coloque a letra P na sigla, por entender que essa classificação já está contemplada pelo B de bissexuais. E o sinal de mais, né? O sinal de mais, ele indica que a comunidade inclui mais expressões de gênero e de sexualidade. Por exemplo, como arromantismo, não ter desejo de viver um romance, e o poliamor, cultivar vários relacionamentos amorosos ao mesmo tempo. Sem o sinal de mais, a sigla vai longe. Existem versões com até 52 letras.
ela carrega todas as possíveis manifestações de sexualidade e dá importância para a inclusão das diferentes letras e indivíduos que elas representam. Então aqui é muito interessante, né? Quantas vezes a gente vê isso e não tem ideia do que tem por trás, né? Mas aqui é um processo, assim, de realmente de aprendizado e de conhecimento, porque por trás disso tudo tem muitas histórias, né? Tem muita tragédia, inclusive, né? Por exemplo, todo o material que eu fui pesquisar, né? Vídeos, podcasts, livro, uma coisa que acontece muito triste. O Brasil é um país que comete a maior criminalidade com essa comunidade. É um dos países que mais comete crimes, e estamos falando de assassinato. Tiram a vida dessas pessoas. E, por outro lado, é o país, né, olha que sociedade mais hipócrita, né, que mais consome material erótico e coisas do gênero nessa categoria. Então, assim, é uma hipocrisia tremenda. Então, isso aqui é um convite que a gente vai ter hoje aqui para se aprofundar e conhecer mais esse assunto. Então, aqui a gente falou um pouco, né, de conceito, do que são essas letras. Agora, como que o que a doutrina, né, espírita diz, do ponto de vista da doutrina, e não o movimento espírita, porque isso é outra coisa. O movimento espírita, ele é formado pelos homens, pelas pessoas que estão engajadas com isso. E aí você vai ter uma diferença, vai ter uma quantidade gigante de posições. E, infelizmente, tem muitos lugares que estão abertos, estão evoluindo, avançando, mas tem muito falso moralismo, muita hipocrisia. Isso é muito dolorido, porque tem muita gente que sofre por conta disso. Mas é uma realidade que a gente tem, uma realidade da sociedade. Mas a gente vê que isso está tendo um processo de transformação. Eu estava conversando com a Manuela, e talvez até vocês podem ter visto isso, por exemplo, nas empresas, né? Isso é muito comum hoje em dia, tá tendo essa abertura, né? Um dia me chamou muito a atenção que eu estava num Carrefour, e uma daquelas pessoas que fazem o Carrepondo, né? Era uma pessoa, não sei se era uma pessoa trans, mas ela não sai desse estereótipo dito, né, o comum, assim. Então, eu acho isso bacana. Eu acho que isso... Mas isso não é à toa, né? É porque também as empresas perceberam que a diversidade, a inclusão, no final das contas, dá mais lucro. E você atende mais a sociedade. E a sociedade não é... A gente, né, às vezes tem aquela visão idealizada que as famílias são aquela visão da propaganda de margarina. Tudo lindo, maravilhoso, todo mundo, né, como modelos da novela. Não é assim. Nós vivemos, nós temos isso. Ou você tem isso com você, na sua casa, no seu núcleo familiar principal, ou mais amplo, com amigos, mas evidentemente todos têm essa experiência e essa oportunidade de melhor compreender, né? Todos nós temos isso hoje em dia, essa oportunidade. Então, falando agora um pouco mais assim, da visão dentro da doutrina, né? Não do movimento espírita, mas dentro da doutrina, também baseado naquilo que eu pude estudar nas mensagens, né, no material do Andrei Moreira, reforça, né, que não existe uma visão absoluta sobre isso, e ele até chama a atenção, né, que são muitos temas inconclusos pela doutrina. A gente está falando de um compêndio que foi construído
há 160, 1850, 1860, né, numa sociedade, digamos que bastante elitista, né, uma França, tudo. Então, isso não tem mais respostas. Mas a gente tem coisas interessantes, né? E no final, a gente vê que, na minha visão, assim, isso não tem um tratamento, a doutrina não vai dizer isso. Você tem um suporte depois, por exemplo, até pensando talvez em Brasil, né? Pelo material psicografado do Chico, do Divaldo, tem muita coisa. E olha só o que está no Livro dos Espíritos, né? Uma pergunta 202. Quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Isso pouco lhe importa. O que guia na escolha são as provas que haja de passar. Isso está no Livro dos Espíritos. De lá daquela época, um trabalho extremamente da codificação. E um ponto que a gente vê, né, trazendo essa mensagem, que ela não é profunda, mas o que tem de auxiliar, aí tem o material do Chico, do Divaldo, né, tem o livro Sexo e Vida, né, um livro de 1970. Oi? E aí eu quero, de novo, né, eu preciso voltar a ler aqui para não falar nenhuma besteira, que A Luz da Reencarnação, ensinamentos de André Luiz, né, do Chico Xavier, a fonte principal, né, textos do Divaldo e outros, qualquer expressão da sexualidade do espírito encarnado não pertence ao corpo, até utiliza recursos do corpo. Ele também se manifesta fora do corpo através do uso da energia sexual. Então, assim, a gente tem o espírito no plano, na erraticidade, eles não têm essa relação, não existe essa questão da sexualidade. Eles são, vamos dizer assim, são todos iguais, né? Que tem uma relação de amor, de carinho entre eles, mas não essa forma que a gente tem aqui no plano. Mas, por outro lado, a gente tem, né, essa energia sexual. E a energia sexual é algo assim, é uma energia divina, sagrada, dada por Deus aos homens, como um campo de profunda construção. É a que inspira a criatividade, produtividade, trabalho, o desejo, a reprodução, o contato, a afetividade. Então, a energia sexual, ela também é utilizada pelo ato, né, da reprodução, mas é a energia sexual que motiva, e dá essa criatividade, e dá essa energia para construir, ter ideias. Então, isso permeia todos. Nesse campo da expressão da sexualidade entram muitos fatores do psíquico, biológicos, culturais do espírito reencarnado. O que cada indivíduo fez de si mesmo ao longo das reencarnações, vínculos espirituais. Vemos que tanto a expressão do encarnado, tanto na heterossexualidade, bissexualidade, homossexualidade, transexualidade, nas diferentes identidades de gênero, tem a ver com o passado daquele espírito, com a história daquele espírito, com as suas histórias, relações e construções. Segundo o que André Luiz sinaliza, essas manifestações de homossexualidade e transexualidade podem estar ligadas a fenômenos na reencarnação a escolha do próprio espírito, ele escolheu ter essa experiência, construção do próprio espírito naquela situação, naquele processo que ele desenhou de reencarnação, fenômeno na inversão de polaridades, depois de muito tempo encarnado numa certa polaridade, experiência reeducativa na vivência do espírito,
direcionadora no uso de energias sexuais, integrativa, para aquele espírito consigo mesmo, na vivência de algo que é difícil. E eu imaginando, pensando nisso, na minha visão, eu acho que o espírito que planeja e passa por isso, ele vai queimar muitas etapas, porque a prova que essas criaturas, que esses irmãos têm, nessa condição, estava até comentando com a Adriana, né, do pouco que eu vi assim, para mim, é semelhante à experiência de quem viveu na Idade Média durante as Inquisições. É muito sério, né? Isso ajuda a explicar e também por que de tanto essa marginalização que acontece. Porque, às vezes, o indivíduo, né, quando ele começa a se manifestar, não como criança, mas a partir da puberdade, que começa a ter fisicamente, né, e aquela questão da identidade, da expressão começa a tomar forma, ela praticamente, às vezes, pode ser expulsa de casa. Quando não é pelos próprios pais, talvez até cometendo um assassinato, mas é expulso, é jogado para a rua. Então é acolhido nesse ambiente e isso vai alimentar toda uma cadeia de prostituição, de marginalização. Isso é o padrão, né? Isso vai toda essa rejeição. E aí acontece de tudo isso, né? Que a gente falou dessas atrocidades. Então é muito parecido com esse processo da Inquisição. Mas voltando aqui, então o universo das causas é muito vasto. Isso é uma avaliação, né, trazida pelo Andrei, que tem um respeito muito grande pelo estudo que ele fez. Contudo, olha que interessante, né, que a experiência heterossexual, dita normal, pode ser analisada com as mesmas causas e propósitos. Não tem diferença. Ou seja, é uma escolha do espírito, é um resultado do que ele viveu, do que ele vivenciou. Então, não existe diferença, não existe todos somos iguais. Amor, respeito e afeto é muito importante, né? Só reforçando. Eu vou até ler um outro texto do Evangelho, e esse aqui é para a gente pensar na questão desse moralismo que a gente vê, que a gente tem na sociedade, né? Que é do capítulo 10, item 16. Lembrai-vos daquele que julga, em última instância, que vê os movimentos íntimos de cada coração e que, por consequente, desculpa muitas vezes a faltas que censurais, ou reprova o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes anátema, que é expulsando, né? Tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. E aqui a imagem de Cristo, né? Do caso da adúltera, né? Todo mundo ali querendo pedrejar, mas quem não tem nenhum pecado que atire a primeira pedra. Aqui eu quero passar um pouquinho para a gente entender também, né, esse processo um pouco até histórico, né, que hoje a gente vive seguramente um processo né, a gente fala da transição planetária, fala tanto da transição planetária, e para mim não tenho dúvida, esse é um dos assuntos que está muito relacionado, porque se a gente for pensar, né, isso também vi nesses materiais que eu andei pesquisando, se a gente for fazer uma projeção, né, para o espírito, num processo de evolução para mundos superiores, mundos mais evoluídos, essa questão da sexualidade, isso tende a não existir mais, não tem essa diferença.
Isso tende a ser uma coisa ultrapassada. Então, essas movimentações hoje que a gente vive, eu não tenho dúvida que isso é uma pequena início, uma preparação que a gente vai ter que lidar com isso tudo para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. E olha que coisa absurda, né? A gente está no ano de 2023, mas até 1973, pela Associação Norte-Americana de Psiquiatria, homossexualismo, todos esses temas, isso era uma doença. Doença. A pessoa ela era tratada, e nessa época, coisas que aconteciam, por exemplo, eles trocavam os testículos, né, do homem por de macaco, eles faziam esse tipo de coisa. Eles faziam processos de lobotomia. A pessoa, vamos cuidar dela. Processo de lobotomia, né, que eles abriam parte do cérebro e faziam não sei o que ali para tentar curar. Eletrochoques e por aí vai. Ainda hoje tem países, acho que no Oriente Médio, não sei se na África também, e a homossexualidade é crime de morte. A pessoa, ela é, quando descoberta, ela é morta por isso. Então, é algo, assim, muito chocante, né? E, então, depois que a gente vai tomando contato com isso, procurando entender e buscando aprender, a gente vê como que é importante a gente mudar esse nosso, assim, procurar aprender e entender isso e evitar, sabe, por exemplo, uma coisa que é muito, uma piadinha, um comentário, uma mensagenzinha nessas, né, que a gente toda hora está mandando no WhatsApp, porque às vezes é aquela gotinha, né, que vai tomando força e depois lá na frente ela vira uma onda, né, e vai gerar muito mais sofrimento para muita gente. Um outro tema, isso eu não sei realmente hoje se existe isso, por exemplo, dentro do movimento espírita, mas durante a entrevista com o André Moreira, eles perguntaram, né, sobre o processo de abstinência. A pessoa, nessa situação, ela ia para uma casa espírita, por exemplo, e era recomendado para que ela mantivesse a abstinência sexual, para ela se recuperar. E isso fazia sentido naquela época, porque era tratado como uma doença. Então, os médicos, dentro do movimento, orientavam isso. Ele tinha até um respaldo científico para isso. E, felizmente, caiu há 50 anos, né? Mas até 1992, a Organização Mundial da Saúde qualificava como uma doença. Tinha CID para isso. Então, esse é um assunto muito novo que a gente está tendo que aprender. Só que a abstinência sexual para uma pessoa que é normal, ela não tem nenhuma doença, isso é só uma panela de pressão, né? Porque uma hora isso explode. Então isso explode, isso chega uma hora que vem uma onda, né? E acontece de tragédias até. É diferente da abstinência sexual, também a gente encontra na literatura, daquela pessoa, daquele espírito que quando encarna, né, quando ele reencarna, ele cria um plano, né, um projeto que ele vai se dedicar a isso. Então ele direciona aquela energia, né, mantendo essa abstinência sexual, mas não como uma repreensão. E segundo na literatura, né, o Emmanuel fala, que às vezes quando a pessoa consegue fazer isso, ele às vezes até acelera o processo de desenvolvimento. Diferente da repressão, né? E a gente tem, se a gente olhar, quantos casos que a gente não encontra nas igrejas, né, de abuso sexual. Por quê? Uma repreensão, ela uma hora ela explode, né?
Esse é um assunto, assim, se a gente for olhar na própria história, né, a gente tem muita coisa absurda, né, muita coisa absurda. Se a gente for ali pensar, falar da época da Brasil colônia, época da escravidão, quanta atrocidade, né? E quantas, por exemplo, era muito comum uma questão de machismo, uma questão de aparência, né? O senhor ali, ele podia fazer de tudo. Eu me lembro, a gente visitou Ilhéus, na Bahia, a gente foi numa igreja, famoso ali. E na igreja eles contam até de uma forma, uma piada, né? Que tinha uma saída no fundo, enquanto eles tinham a missa, os homens, né? Os coronéis ou coisas do gênero, eles saíam ali no fundo e ia para o bordel, enquanto tinha missa. A sociedade batia a palma, porque, não, ele era, né? Ele pode fazer isso. Então, assim, isso é muito triste, né? E tinha muitos casos que as mulheres, né, elas serviam para ter os filhos e elas mantinham relacionamento entre as esposas. Elas tinham afetividade entre as esposas, porque não recebiam carinho, não recebiam amor. Então elas desenvolviam isso. Então, a nossa história está cheia de exemplos, né? Um outro livro, uma literatura que tem, é O Vida e Sexo. O Vida e Sexo é um livro de 1970, tá? Psicografado por Chico Xavier. E na introdução, o Emmanuel, ele faz a introdução. Eu vou ler só um pedacinho aqui, as palavras do Emmanuel. E diz assim: e para não nos delongarmos em considerações desnecessárias, concluiremos que em torno do sexo será justo sintetizarmos todas as digressões nas normas seguintes: não proibição, mas educação; não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo; não indisciplina, mas controle; não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente, para depois aprender ou reaprender com a experiência. Isso aqui em 1970, quando era considerado doença, a gente vivia numa sociedade majoritariamente católica, moralista, e num país com uma ditadura militar, né? Então, esse é o ponto que eu queria falar, dessa herança da patogenização, né? Transformar isso como doença. Então, isso ainda fica, né? A gente ainda... Então, quando a gente entende, né? Procura entender, quando existe numa família, né? Essa situação, os pais, os parentes, né? Nossa, porque primeiro, a gente se preocupa porque aquela pessoa vai sofrer muito. A gente tem relatos aqui na literatura, quanto sofre. E a gente sabe, a gente viveu isso, né? Sofre na escola, sofre em tudo. Ninguém aceita. Então, e as pessoas, para tentar proteger a pessoa, resistem tudo, mas é a famosa panela de pressão. Uma hora isso vai explodir. Outro ponto que eu quero chamar a atenção também, que esse tipo de espaço é muito importante, né? Que a gente consiga dar voz para as pessoas que estão nessa situação. Eu não sou a pessoa mais indicada para isso. Eu posso falar um pouco da minha experiência, como eu comentei, a minha visão, mas eu não vivo isso. Eu não sei qual que é o sofrimento. Como eu também não tenho a propriedade para falar de outros assuntos. E é muito importante que a gente dê a voz, por exemplo, vou dar um exemplo parecido de dar a voz adequada, né? A gente aqui, uns anos atrás, nos cursos com o Marcelo, não lembro o que era o assunto, mas a gente foi estudar a questão da Umbanda. Então, para falar da Umbanda, quem tem propriedade para falar disso? O Marcelo trouxe uma pessoa que tinha a prática, ela tinha propriedade para falar aquilo, para nos ensinar, para nos orientar.
E por isso que, assim, quando eu descobri pesquisando, né, o material do Andrei, o Andrei, ele disse que escreveu, ele escreveu uns 15 livros. Desses 15 livros, um livro que ele disse que ele tinha certeza que ele tinha que fazer era sobre esse assunto da homossexualidade. Porque ele conta que na juventude ele sofria muito e ele não encontrava, né? O que ele encontrava por aí era só vinagre para os machucados que ele tinha. Ele não encontrava o bálsamo. Então, muito sofrimento, muito sofrimento. Então, ele tinha com ele essa missão de escrever esse livro. E ele escreveu um livro, que é isso aqui, Homossexualidade, né? Passa para o pessoal olhar, por favor. Ele escreveu esse livro há 15 anos, em 2012. Ele tinha coletado por 15 anos o material, e disse que num final de semana prolongado ele se reuniu no sítio dos pais com o marido dele, e ali ele construiu o livro. Ele até conta que provavelmente partes desse livro foram psicografadas, e foi uma coisa assim intensa. Depois foi feito um trabalho rigoroso de revisão e tudo, e saiu o livro. Porém, olha que interessante, também ele relata que o quê? Ele cometeu uma falha quando ele fez esse livro, porque ele usou material, na época que estava em transição, da CID, para qualificação, para descrição da questão da transexualidade. Ele ficou muito impactado com isso, porque ali ele cometeu um erro. Por isso que ele acabou fazendo o quê? Ele escreveu esse outro livro, chama Transsexualidades, para poder reparar, né, aquele erro. E eu reforço isso com o quê? Para dar essa questão da voz às pessoas. E esse livro, então, assim, recomendo muito quem tiver interesse em estudar, né? Eu não li esses livros, só porque eu comprei recentemente. E aqui eu tive a oportunidade de ver, logo no início tem o caso de uma transexual, chama Dione Freitas. E ela relata aqui, ela conta a história dela, assim, você lê isso, a gente fica muito emocionado. O quanto que essas pessoas sofrem. Sofrem dentro de casa, né, dos pais, na escola. E aí, por graça de Deus, um ou outro, né, um anjo que aparece, que ajuda, né, e vai conseguindo abrir as portas para ela conseguir ter a chance de ter uma vida como qualquer um. Então, essa questão da voz é um desafio que a gente tem, né, de realmente fazer esse processo de integração, de trazer o espaço para essas pessoas. Agora, complementando aqui, né, um pouco falando daquela época, né, 1971, programa Pinga Fogo, o Chico Xavier, foi feita uma pergunta para ele. Ele coloca bem assim: a homossexualidade, bissexualidade, a sexualidade são condições da alma humana. As pessoas não podem ser interpretadas como fenômenos espantosos. Tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal, aqueles que são portadores de sentimento de homossexualidade ou bissexualidade são dignos do nosso respeito. E aí, isso foi o entrevistador falou isso para o Andrei, né? Para ele comentar sobre isso, né? E aí, de novo, né? Isso aí foi em 1971. Em 1971, olha que brilhante, né? O Chico sempre nos surpreende. Isso era considerado uma patologia, uma doença, né? Um regime militar no país. Isso era na Globo, Tupi, mas era o canal de maior audiência. Ele fala isso, né? Num regime militar. Então, em uma sociedade
majoritariamente católica. E aí ele comenta, né, o Andrei comenta, né, que os termos estão em perfeita sintonia com o momento atual. É muito fantástico. Aqui, mais um pouco de umas histórias aí que eu tive, né? No final de 2018 para 2019, eu tive uma oportunidade, na verdade não, eu fui fazer um trabalho, né? Na Argentina, na época eu viajava muito, e tive que ter uma vivência, né, de como lidar com isso, porque coisa é fácil a gente falar, ver num livro, né, tudo. Eu fui fazer um projeto lá em Buenos Aires, então eu aqui do Brasil, um time que era dos Estados Unidos, um projeto que era de segurança de computação, super tenso, assim, envolvendo ataque de hackers, essa coisa parece de filme, né? Eu tive uma situação super inusitada, porque a pessoa que era responsável toda a parte técnica, estratégia desse trabalho, talvez poucos meses ou semanas, tinha feito a transição de homem para mulher. Então, imagina você ter que lidar, né? Como é que vai ser esse ambiente? Como é que as pessoas vão reagir? Será que vão respeitar? Foi uma situação assim que antecedeu de muita preocupação e de desconhecimento mesmo, né? Como é que vai ser isso? E resumindo, né, porque a gente já está bem avançado no horário, foi uma das experiências, tanto é que eu trouxe, né, mais ricas que eu tive, né, de conhecer um ser humano nessa situação, e o tanto que você aprende, o tanto que você vê, e assim, isso não importa em nada. O trabalho foi feito com sucesso, felizmente ninguém faltou com respeito, foi muito, muito lindo mesmo. Foi uma coisa. E aqui tem umas fotos, né, da gente no trabalho, a gente celebrando, né, no jantar ali de comemoração. Mas se a gente não está aberto para isso, não sei se dá certo. E por último, né, eu quero. Também foi perguntado para o Andrei Moreira, né, qual o antídoto para remover o preconceito da nossa sociedade e do movimento espírita? Quando isso vai acontecer de fato? Ele coloca, né, que quando nós formos verdadeiramente cristãos, porque o antídoto já está dado por Jesus Cristo há mais de 2000 anos, mas a gente ainda não consegue viver. É o respeito, o absoluto olhar humano e fraterno para todas as criaturas, é a inclusão. E aí, né, você quer um Cristo mais inclusivo, um Cristo que trazia em si todos os elementos de acolhimento, generosidade e bondade, e não se preocupava com as características do ego das pessoas, olhava para o ser divino que estava ali, e desenvolvia e acompanhava pacientemente o despertar do divino em cada criatura que estava junto com ele. Se a gente olhar os apóstolos, né, como eles reagiam, em nenhum momento ele julgou, ele fez críticas. Lembrando aquela máxima, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. E aqui, para fechar né, também, qual que é a regrinha de ouro? A minha abordagem, né, a minha visão, ela está em sintonia com o Evangelho de Jesus? Ela é respeitosa? Ela é inclusiva? Se promove a dignidade humana? Se respeita o ser imortal, o ser divino, para aquela pessoa? Então ela é. Tão simples quanto isso. E, bom, era isso que eu queria passar. É um assunto muito, muito, muito grande, muito. Então, quero deixar aqui o convite para todo mundo, né? Acho que eu não sei, não me lembro aqui no SPI se a gente teve algo semelhante desse tema. Não me lembro, mas eu acho que aqui é um marco importante a gente trazer a voz, né, para os nossos irmãos que estão nessa situação. Então, eu deixo aqui.
eu fiz uma pesquisa no começo dos anos 2000 sobre AIDS e gênero. Nós, mulheres, fomos vítimas desse estigma, né, da homossexualização da AIDS. A sociedade via isso como uma doença de homossexuais. E todos nós pagamos muito caro por isso. Eu estou, assim, muito emocionada de pertencer a essa casa que abriu esse espaço desse tema tão importante. 10 dias atrás, eu fui a um casamento onde as mulheres puras usavam um véu branco e as casadas um véu negro. Eu fiquei pensando, que século que eu estou? E aí hoje eu vejo que eu fiz a escolha certa. Estar aqui, ver um homem branco, hétero, olhando nos olhos da gente, falando sobre esse assunto, é algo assim, eu sinto que valeu a pena. Muito feliz, parabéns para você. Eu acho que você, lá em 2017, pedalando em Viena, eu não imaginava que podia estar aqui hoje falando sobre esse tema. Isso é muito importante, a gente olhar de frente, porque eu não conheço nenhuma família que não tenha um LGBTQI+, P, etc. Então, vamos pensar mais sobre isso, né? A nossa doutrina, ela é muito rica. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, quero um. Isso é muito, muito importante. Muito obrigada. Hoje, eu trabalho no Instituto Butantan, e hoje eu fiquei tão feliz quando eu cheguei, a escadaria estava toda colorida. Ao lado da bandeira do estado de São Paulo, tinha uma rainbow flag, né? O arco-íris. Uma instituição que sempre foi presidida por homens brancos, héteros, de repente, primeira vez a instituição a gente está no caminho. Tá. Obrigada. Vamos fazer a fluidoterapia agora, receber todo esse amor, todo esse acolhimento, que a gente continue nessa vibração de amor. Então vamos, como sempre, a gente faz aquele relaxamento, né? Se prepara para esse momento, fechando nossos olhos, relaxando o nosso corpo. Vamos procurar sentar bem posicionado aí na cadeira, seus pés no chão, apoie as suas mãos, as costas, movimenta um pouco os ombros, pescoço. Vamos juntos fazer aquela respiração bem consciente. A gente vai inspirar e expirar, prestando bem atenção no nosso corpo, o ar entrando, saindo. Vamos fazer isso juntos. Então vamos inspirar profundamente, enchendo o peito de ar. E expirar, soltando todo o ar. Outra vez. Inspira. Esvazia o peito,
respire. A última vez, inspirando profundamente, soltando todo o ar. Com isso, abrindo nosso coração, nossa mente, para receber toda essa luz, tudo de melhor que foi preparado nessa noite pelos amigos do trabalho da fluidoterapia. Vamos mentalizar nosso Mestre Jesus entre nós, esse nosso grande amigo, esse exemplo de amor, respeito, acolhimento. Nossos mentores, nossos anjos da guarda também estão aqui ao nosso lado. Os amigos do trabalho da fluidoterapia, tantos quantos estão projetando uma grande luz sobre as nossas cabeças. Vamos visualizar essa luz. Ela é muito forte, muito branca, brilhante. Ela vai incidindo lá no topo da nossa cabeça. Ela vai percorrendo devagar todo o nosso corpo, parando cada um dos nossos centros de força, e alinhando, equilibrando, trazendo muita paz, esperança, muita saúde. Possamos fortalecer nossa fé, muita força, muita coragem. Todas as nossas dores físicas, psicológicas, paz, possam ser suavizadas, ou aliviadas. Sejamos atentos, abertos, perceber todas as boas influências, intuições do plano espiritual. Possamos em nossos pensamentos agora de levar essa luz até as nossas casas, envolver nossos familiares nesses fluidos benéficos, possam receber o que estamos dando. Essa luz clareie, ilumine nossas casas, faça uma grande limpeza do ambiente. Depois da palestra dessa noite, eu acho que nós precisamos
unir nossos pensamentos para fazer uma vibração especial. Todos aqueles que se encontram em conflitos por causa da sexualidade, passam por situações difíceis, preconceitos, possamos abraçá-los, acolhê-los, aceitá-los, iluminados com essa luz que consola, parece, nos ajuda. Possamos, acima de tudo, sempre seguir o exemplo de Jesus, sempre lembrar que todos somos espíritos iguais, filhos de Deus, não tem distinção nenhuma entre nós. Todos estamos aqui buscando nossa melhora, nossa evolução, cada um num estágio, possamos compreender mais. Possamos levar esse clima que está aqui, de muito carinho, de muita alegria para toda a nossa semana, possamos espalhar isso, multiplicar. Termos uma semana de possível muita reflexão sobre esse assunto. Estejamos sempre abertos a conhecer cada vez mais. Vamos devagar. Antes de abrir os nossos olhos, agradecer. Agradecer por tudo que recebemos nessa noite. Agradecer por estarmos aqui, por estarmos nessa casa, por podermos ter escutado essa palestra, pelo Espírito, ter essa abertura, podemos falar aqui de qualquer tema, muito amor, muito respeito. Nos nossos olhos, todo esse ambiente. Estejam bem, tenho certeza que todos estamos muito melhores do que aqui, quando aqui a gente entrou. Nós vamos fazer a prece de encerramento agora. Quem gostaria de falar?
para a gente. É muito difícil fazer uma prece de encerramento depois desta prece. Feito, diante de tudo que foi dito, todo o envolvimento que nós tivemos com essa o agradecimento profundo que eu faço lá nessa casa, como Adriana, permitir que vocês, como membros da comunidade, possam colocar temas que nos tirem da zona de conforto e façam com que saiamos daquele lugar comum, possamos ir para outros lugares, como foi hoje. É só Deus que a gente traga cada vez mais temas difíceis de serem tratados pela sociedade. Mas é nessa sociedade, nessa pequena comunidade, é que a gente pode fazer as pequenas transformações. Ter mais entendimento, ter mais compreensão. Abertura maior para todos os sofrimentos que aparentemente a sociedade tem, não são sofrimentos, crescimentos dessa sociedade. Deus continue nos abençoando com toda essa alegria, com todo esse envolvimento que tivemos esta noite e que continuemos sendo essa sociedade dinâmica, viva, pronta para discutir aquilo que for necessário. Deus nos abençoe. Eu me lembro, só para fechar, essa história da Umbanda que ele falou, nós chamamos mais ou menos umas 5 religiões para falarem. A Umbanda que aceitou, ninguém quis vir aqui falar. Muito interessante isso. Não vou citar quais foram os que não vieram, mas bem interessante. Assim, muitos refutaram, não quiseram vir. Só tivemos, infelizmente, mas estamos abertos. Quem conhecer, quem tiver vontade, alguém que possa falar de outras religiões, muito nos é caro isso. Não tem religião. Existe Deus para todos nós e amor. Bom? Pessoal, essa é a nossa casa. Essa é a nossa proposta. Mas para que a gente possa manter essa proposta, nós precisamos da ajuda de vocês também, senão a gente fecha. Então eu sou obrigado a chegar aqui e pedir. Então, peço a atenção de vocês. Nós vamos ter feijoada beneficente no dia 1/7. Eu já estou com os convites aqui digitalmente, porém não houve um problema. O Altair que fez os convites para nós, mas ele não conseguiu imprimir. Então eu só vou poder imprimir amanhã. Então, quais são os detalhes, né? Então, a data é 1/7. Cada convite custa R$ 58,90. Né? Aquela, sabe? Para não falar 60, né? 60 é caro, R$ 58,90. Aceitar. E outra coisa, quem não puder no dia 1/7, o convite é válido por 60 dias. Né? Isso também elimina aquela saída pela esquerda. Eu não posso no dia e tal. Não, mas você pode colaborar aí outro dia. Né? Mas nós precisamos do pagamento antecipado. Não dá para falar, vou pagar lá. Não dá. Por quê?
porque eu preciso prestar contas ao restaurante, né? E também a questão do número de pessoas, porque eu preciso dizer para ele, olha, eu vendi 40 convites, 30 vão no dia 1, os outros 10 vão, né? Mas no dia 1, ele vai montar uma mesa para nós lá para 30 pessoas, até às 12h30. Então tem uma questão do horário, porque aquilo fica lotado, né? Então, são essas algumas considerações sobre a questão da feijoada.